E olha, uma pesquisa do Instituto Ipsos mostra o que as pessoas acreditam e deixam de acreditar sobre o novo coronavírus. Vamos ver aqui no Plasma alguns dados dessa pesquisa, são respostas de brasileiros. 18% acreditam na eficácia da hidroxicloroquina. 7% acham que comer alho protege contra a Covid-19. 22% acreditam que ficar ao sol ou altas temperaturas previne contra o coronavírus também. 17% creem que animais de estimação podem transmitir Covid-19. 5% dos brasileiros acham que a tecnologia 5G é transmissora da Covid-19. Essa foi uma surpresa para mim, não tinha ouvido falar Também dessa não, viu? E quem vai nos ajudar a entender essa pesquisa feita em 16 países, inclusive aqui no Brasil, é o Robert Fabian Crespo Rosas, que é infectologista. Robert, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança, TV Aparecida, uma ótima tarde para você. São dados que chamam a atenção, né? Falta informação ainda para o povo sobre o coronavírus, apesar de 3 meses já de pandemia. Boa tarde para você. Boa tarde para vocês, Eduardo, Luara. Realmente essas informações, algumas realmente chegam até a alarmar, né? Como esse fato aí da que você comentou por último, que a tecnologia 5G possa transmitir ou ajudar na transmissão do Covid-19. Isso, de fato, não tem absolutamente nenhum embasamento científico e a gente pode começar por aí já descartando essa possibilidade. Em relação às outras afirmações encontradas na pesquisa, o fato de um percentual das pessoas confiarem, por exemplo, na hidroxicloroquina, é uma coisa que a mídia, de uma forma geral, e inclusive os cientistas que trabalham com a hidroxicloroquina, têm divulgado mesmo nesses últimos 3 meses, né? A gente não pode considerar a hidroxicloroquina como uma droga antiviral com alguma ação sobre o vírus, sobre o Covid-19, porém, ela de fato ela tem uma ação que a gente, em termos médicos, conhece como ação imunomoduladora. Ou seja, esta droga ela faz com que o sistema imune, as defesas do indivíduo, eles trabalhem de uma forma mais eficiente, tá? Mas essa ação, ela é para todos os micro-organismos que possam atingir a pessoa, não somente para o Covid-19. Então, apesar de não ser um antiviral propriamente dito, ele é considerado um imunomodulador, ou seja, um estimulador do sistema imune para trabalhar melhor frente às infecções, tá? A acepção que foi encontrada aí na pesquisa ao respeito do alho é uma coisa que também assim não tem um princípio científico básico. O que se sabe do alho é que de fato ele tem alguma ação antibacteriana, né? E vocês mesmos já devem ter ouvido, né, que, por exemplo, na culinária se utiliza bastante o alho para marinar alguns alimentos que você consegue deixar até por 24, 48 horas, justamente por conta desse efeito, né? Além de dar o sabor, né, propriamente do alho, há a possibilidade de que o alho, tendo essa ação antibacteriana, evite com que aquele alimento se contamine durante esse tempo da marinada, tá? Mas ter uma atividade especificamente contra o vírus, isso de fato não existe, né? Outros detalhes, né, da pesquisa, por exemplo, em relação a o que você comentou sobre a ação sobre o sol, né? Ficar exposto ao sol e às altas temperaturas. A exposição ao sol, por exemplo, isso tem um princípio básico que é o fato seguinte: a vitamina D, que é uma vitamina que a gente consome normalmente com a ingestão de algumas verduras, de alguns outros alimentos, ela se ativa com a ação do sol na nossa pele, tá? Então, considerando esse detalhe, é possível que essa ação estimulada pelo sol faça com que a vitamina D que a gente ingere normalmente na dieta possa se ativar e, desta forma, ela também participar na melhora ou na qualidade maior do sistema imune, podendo, desta forma, trabalhar de uma forma mais efetiva sobre as infecções. Mas, mais uma vez, as infecções de uma forma geral, não especificamente sobre o Covid-19. Robert, para a gente continuar esclarecendo alguns mitos e verdades, também algumas pessoas acreditam que produtos que vêm da China, as embalagens que vêm da China,
trazem também coronavírus. Isso de fato acontece? Não, isso aí é um mito. Isso é um mito. Não existe a possibilidade de um vírus sobreviver, né, por todas as horas necessárias para um transporte, por exemplo, desde a China até aqui a América do Sul, né? Humanamente impossível e tecnicamente para o vírus isso não é possível, porque como todo vírus, este vírus ele precisa de uma célula para ele sobreviver. Se ele não encontrar uma célula adequada para ele poder sobreviver dentro dela, tecnicamente ela morre em questão de 6 a 18 horas no máximo, tá? E vocês devem ter ouvido que foi encontrado vírus em superfícies principalmente metálicas por até 24, 36 horas. Mas essas são as exceções à regra, não é o que normalmente a gente verifica, tá? Portanto, esse transporte através do correio, mesmo vindo da China ou de qualquer outro lugar até mais perto, é bem improvável. Robert, uma outra questão que foi colocada inclusive nesta pesquisa ainda divide muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas em outros países onde foi realizado esse levantamento em relação à imunidade. E a própria comunidade científica tem procurado explicações. Afinal, a pessoa que pega a Covid-19 fica imune ou não à doença? Olha, isso ainda é uma dúvida no sentido seguinte: quanto tempo ele fica imune? Que ele fica imune, fica. Isso é fato. A grande pergunta é: quanto tempo essa imunidade é capaz de prevenir ele de novas infecções? Tá? O que tem se observado até agora é que essa avaliação da imunidade é feita normalmente através da dosagem dos anticorpos produzidos por essa pessoa, né? Então, a pessoa adoeceu, aproximadamente 15, 20 dias depois de ele ter se recuperado, a gente consegue dosar os anticorpos, né? E aí esses anticorpos eles podem ser medidos em quantidade, tá? Então, só para dar um exemplo, sei lá, 100 unidades internacionais de anticorpos por ml de sangue. Se a gente avaliar esse indivíduo mensalmente até o terceiro, quarto mês, que é o que a gente tem podido fazer recentemente, tem se observado que tem havido uma queda da quantidade de anticorpos presentes no sangue desses pacientes, tá? A pergunta é, essa queda dos anticorpos, ela vai se acompanhar ao mesmo tempo de uma diminuição da imunidade, fazendo ele novamente suscetível a uma nova infecção? Essa pergunta ainda não foi totalmente respondida. Porém, estudos um pouquinho mais recentes, né, tem uns 15 dias mais ou menos, têm observado o seguinte, que o ser humano ele não tem uma resposta somente humoral, ou seja, somente com produção de anticorpos. Existe também um outro lado da imunidade, que é a imunidade mediada por células, né? Células de defesa que têm uma característica, eles guardam memória de tudo o que eles têm tido contato durante a vida daquele indivíduo. E pelo que se sabe, né, ainda são estudos preliminares, não dá para bater o martelo, mas essa imunidade celular, ela é mais duradoura. Portanto, nós poderíamos dizer o seguinte, os pacientes eles têm uma queda nos títulos de anticorpos, porém a imunidade celular que eles adquirem durante essa interação com o vírus pode fazer sim com que eles tenham uma imunidade mais duradoura. Quanto esse duradouro é uma coisa que por enquanto nós não sabemos. Robert, só para a gente poder encerrar, a gente tem falado de imunidade também, né, do avanço do coronavírus, estamos acompanhando tudo que chega, né, de informação para a gente. Agora, essa questão do efeito sanfona, alguns lugares abrem comércio, retomam atividades, depois voltam atrás, fazem de novo um distanciamento e isolamento. Qual é o risco disso? Isso está correto? Tem algum reflexo desse efeito sanfona? Ok. Bom, esse pôr em isolamento, retirar do isolamento, eu acredito particularmente que nos próximos meses vai ser o nosso dia a dia. Por quê? Porque, como vocês têm observado, mesmo o nosso exemplo maior, que é a Europa, né, a própria Ásia, que é onde começou o problema, eles têm ficado em quarentena. Após uma diminuição do número de casos, do número de óbitos, eles têm voltado paulatinamente, até bem mais criteriosamente do que nós aqui na América do Sul, e novamente têm aparecido casos, aparentemente num número menor, eles têm agido mais rapidamente,
e, inclusive, como vocês também viram, eles já foram colocados novamente em quarentena, uma quarentena mais setorial, tentando fechar diversas áreas, não necessariamente toda a cidade ou todo o país, né? Então, esse tipo de sobe o número de casos, diminui o número de casos, muito provavelmente vai ser o nosso dia a dia daqui os próximos meses, até nós termos uma vacina efetiva, até nós termos essa imunidade de rebanho que se comenta bastante e que possa alcançar, então, aquele aproximadamente 70% da população já tendo contato com o vírus, para que a gente não se preocupe mais, tá? É uma boa medida isso de você pôr em isolamento, retirar do isolamento, é uma boa medida no seguinte sentido: você consegue dar uma pausa, uma folga para o sistema de saúde, porque toda vez que o número de casos aumenta, isso termina sobrecarregando o sistema de saúde e pode fazer com que alguns grupos de pessoas, né, principalmente aqueles menos favorecidos, não tenham um atendimento adequado. Então, assim, de fato, a medida ela ajuda ao sistema de saúde a se adaptar à situação de número de casos e a melhorar o atendimento naquela população. Robert, queremos agradecer muito a sua participação aqui na Central da Esperança da TV Aparecida, esclarecendo todas essas dúvidas que ainda permanecem, de certa forma, na cabeça do brasileiro, como de outros países afetados pela pandemia do coronavírus. E aqui a gente reforça, né, sempre, a informação é a melhor arma que a gente pode ter nas mãos neste momento para enfrentar esse momento. Muito obrigado para você, uma boa tarde, obrigado pela disponibilidade aqui da TV Aparecida. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês também, bom programa.